Nas profundezas das florestas tropicais do Amazonas, os índios Achuar e o Aurani estão reunidos para um ritual cotidiano. Todas as manhãs, cada membro da tribo desperta antes do amanhecer, e quando se reúnem naquela hora crepuscular, enquanto o mundo explode na luz, compartilham seus sonhos. Não se trata simplesmente de um passatempo interessante, uma oportunidade para contar histórias. Para os índios, Achuar e o Aurani, o sonho não pertence apenas à pessoa que sonha, mas ao grupo, e a pessoa que sonha é somente um instrumento do qual o sonho decidiu se apropriar para ter uma conversa com a tribo inteira. Eles encaram os sonhos como mapas para as horas em que estão despertos e um prognosticador do que está por vir para todos. Nos sonhos, eles entram em contato com os ancestrais e com o resto do universo. O sonho é a realidade, a vida desperta é a falsidade. Mas para o norte, um grupo de cientistas também descobriu que os sonhos não pertencem à pessoa que está sonhando, adormecida em uma sala à prova de som, atrás de um anteparo eletromagnético, com eletrodos presos ao couro cabeludo. Pertencem a Sol Filmstein, um aluno de doutorado do City College, que se encontrava em outra sala a vários metros de distância e está examinando um quadro intitulado Zapatistas, de Carlos Orozco Romero. Um panorama de revolucionários mexicanos, seguidores de Emiliano Zapata, marchando com suas mulheres envoltas, com chales sob as nuvens escuras de uma tempestade que se aproxima. As instruções de Sol são para que ele imponha a sua imagem à pessoa que está sonhando. Alguns momentos depois, o homem que está sonhando, o Dr. William Ervin, psicanalista, é despertado. Ele disse que o sonho que estava tendo era uma coisa absurda, quase como uma colossal produção de Cecil B. DeMille. Não parava de ver a imagem de uma antiga civilização mexicana debaixo de um céu sombrio. A pessoa que sonha é um instrumento de um pensamento pedido ou emprestado, uma noção coletiva, presente nas vibrações microscópicas entre as pessoas que sonham. O estado de sonho é mais autêntico, pois mostra a conexão em grande destaque. O estado desperto de isolamento, com cada pessoa em um aposento separado, é o impostor, do ponto de vista dos índios do Amazonas. Uma das questões que surgiu nas pesquisas do Pierre foi a natureza do domínio do pensamento. Se éramos capazes de influenciar as máquinas, essa constatação conduzia a uma pergunta óbvia: onde residem com exatidão os nossos pensamentos? Onde está precisamente a mente humana? A suposição habitual na cultura ocidental é que ela está localizada no cérebro. Mas se isso for verdade, como os pensamentos e as intenções poderiam afetar outras pessoas? Será que o pensamento está lá fora, em outro lugar? Ou existe de fato uma mente prolongada, um pensamento coletivo? Aqui, que pensamos ou sonhamos influencia alguma outra pessoa? Era esse tipo de pergunta que preocupava William Braud. Ele havia lido a respeito de experiências como a da pintura mexicana, que foi uma das mais expressivas experiências sobre telepatia conduzidas por Charles O'Norton, respeitado pesquisador da consciência que trabalha no Maimonides Medical Center, no Brooklyn, Nova York. Para um behaviorista como Braud, a experiência de O'Norton representava um aprendizado novo e radical. Braud era afável e atencioso, com uma postura delicada e deliberada, com a maior parte de seu rosto coberta por uma generosa barba. Começara a carreira como psicólogo tradicional, com interesse particular pela psicologia e pela bioquímica da memória e do aprendizado. Contudo, havia nele um traço errante, um fascínio
pelo que William James, o fundador da psicologia nos Estados Unidos, havia denominado corvos brancos. Braud gostava de anomalias das coisas da vida que não se encaixavam na normalidade vigente das suposições que poderiam ser invalidadas. Poucos anos depois de terminar seu doutorado, a década de 1960 diminuiu o forte domínio de Pavlov e Skinner sobre sua imaginação. Na época, Braud estivera dando aulas sobre a memória, a motivação e o aprendizado na Universidade de Houston. Passara a se interessar pelos trabalhos que mostravam uma extraordinária propriedade do cérebro humano. Os pioneiros do biofeedback e do relaxamento demonstraram que as pessoas podiam influenciar suas próprias reações musculares ou batimento cardíaco simplesmente dirigindo a atenção para partes dele em sequência. O biofeedback exercia até mesmo efeitos mensuráveis sobre a atividade das ondas cerebrais, a pressão alta e a atividade elétrica da pele. Braud estivera brincando com suas experiências sobre a percepção extrasensorial. Um de seus alunos, que praticava hipnose, concordou em participar de uma experiência em que Braud tentou transmitir seus pensamentos. Algumas incríveis transferências haviam ocorrido. O aluno, que fora hipnotizado e estava sentado em uma sala mais adiante no corredor, alheio às atividades de Braud, parecia ter uma ligação empática com ele. Braud havia picado sua mão e a colocado sobre a chama de uma vela, e o aluno sentiu dor e calor. Ele contemplara a imagem de um barco, e o aluno mencionou um barco. Braud abriu a porta do laboratório, deixando entrar a luz brilhante do sol, o que o aluno também mencionou. Braud conseguira pôr em prática o seu lado da experiência em qualquer lugar, do outro lado do prédio, ou a muitos quilômetros de seu aluno, que permanecia na sala lacrada, obtendo os mesmos resultados. Em 1971, quando tinha 29 anos, o caminho de Braud se cruzou com o de Edgar Mitchell, que acabara de voltar da missão Apollo 14. Mitchell decidira escrever um livro a respeito da natureza da consciência e, na ocasião, estava fazendo uma sondagem em busca de pesquisas de qualidade na área. Braud e um outro acadêmico de Houston eram as únicas pessoas envolvidas com um estudo confiável sobre a natureza da consciência. Era natural que ele e Mitchell viessem a se conhecer. Começaram a se reunir regularmente e a comparar observações sobre as pesquisas nessa área. Havia uma grande quantidade de pesquisas sobre telepatia, como as experiências de Joseph Heine, com as cartas bastante bem-sucedidas, usadas por Mitchell no espaço cósmico. Mais convincentes ainda tinham sido as experiências de Maimônides, no final da década de 1960, conduzidas em seu laboratório especial de pesquisas do sonho. Montage Ullman e Stanley Kipner haviam realizado inúmeras experiências, como a da pintura mexicana, para verificar se os pensamentos poderiam ser enviados e incorporados aos sonhos. O trabalho no Maimônides alcançara um êxito tão grande que, ao ser analisado por um estatístico da Universidade da Califórnia, especialista em pesquisas psíquicas, a série total apresentou uma incrível taxa de 84% de precisão. A probabilidade disso acontecer por acaso era de 250.000 para 1. Houvera até mesmo alguma evidência de que as pessoas podem sentir empaticamente a dor de outra. Um psicólogo de Berkeley, chamado Charles Start, havia concebido uma experiência particularmente brutal, administrando choques elétricos a si mesmo, para verificar se conseguiria enviar a sua dor e tê-la registrada por um receptor, uma outra pessoa,
que estava ligado a máquinas que mediam os batimentos cardíacos, o volume do sangue e outras mudanças fisiológicas. Tart descobriu que seus receptores ficavam cientes da sua dor, porém, não em um nível consciente. Qualquer empatia que possam ter sentido estava sendo registrada fisiologicamente por meio de um menor volume de sangue ou de uma palpitação mais acelerada, porém, não de um modo consciente. Quando questionados, os participantes não tinham a menor ideia de que Tart estava recebendo os choques. Tart também demonstrou que quando dois participantes hipnotizam um ao outro, eles experimentam intensas alucinações comuns. Eles afirmaram ter compartilhado uma comunicação extrasensorial, na qual conheciam os pensamentos e sentimentos um do outro. A coisa chegou a um ponto que os corvos brancos de Braude estavam começando a assumir o controle, sobrepujando o trabalho acadêmico dele. O próprio sistema de crenças de Braude havia se afastado em pequenos passos deliberados de suas ideias originais, que haviam abraçado as simples equações de causa e efeito da química cerebral, em direção a ideias mais complexas a respeito da consciência. Suas próprias tímidas experiências tinham sido tão impressionantes e expressivas que o convenceram de que algo bem mais complexo do que as substâncias químicas estava em ação no cérebro, se é que essas coisas estavam acontecendo no cérebro. Assim como Braude se interessava pela consciência alterada e pelo efeito do relaxamento na fisiologia, ele também fora atraído para longe de suas teorias behavioristas. Mitchell estivera recebendo algum financiamento da Mind Science Foundation, uma organização dedicada à pesquisa da consciência. Como quis o destino, a fundação estava planejando se mudar para San Antônio e precisava de outro cientista experiente. O emprego, com toda a liberdade que oferecia para as pesquisas sobre a natureza da consciência, era exatamente o que Braude procurava. O mundo da pesquisa da consciência era pequeno. Outro membro da fundação era Helmut Schmidt. Braude logo conheceu Schmidt e as suas máquinas Regi. Foi aí que ele começou a se perguntar até onde funcionava a influência da mente humana. Afinal de contas, assim como os Regis, os seres humanos se qualificavam como sistemas que possuem uma considerável maleabilidade e instabilidade, ou seja, grande potencial para mudanças. Esses sistemas dinâmicos eram sempre instáveis e também poderiam ser suscetíveis à influência psicocinética em determinado nível, quântico ou algum outro. Braude precisou dar apenas mais um pequeno passo para imaginar que, se as pessoas conseguiam afetar o próprio corpo por meio da atenção, poderiam então ser capazes de criar o mesmo efeito em outra pessoa. E se podíamos criar ordem em objetos inanimados como as máquinas Regi, talvez também pudéssemos estabelecer uma ordem em outras coisas vivas. Esses pensamentos estavam caminhando em direção a um modelo de consciência que não era nem mesmo limitado pelo corpo, e sim uma presença etérea que invadia outros corpos e coisas vivas, e os influenciava como se fossem uma parte integrante dos mesmos. Braude decidiu desenvolver uma série de experiências para explorar exatamente qual a influência que a intenção individual poderia exercer em outras coisas vivas. Eram experiências difíceis de elaborar. O problema com a maioria dos sistemas vivos é o seu total dinamismo. As variáveis são tantas que é difícil medir a mudança. Braude decidiu começar com animais simples e avançar lentamente na complexidade evolucionária. Precisava de um sistema simples que tivesse certa capacidade de se modificar de maneira simples e mensurável. Em uma das pesquisas que fez, encontrou por acaso um perfeito candidato.
Braud descobriu que o pequeno peixe-faca listrado, Gymnotus carapo, emite um fraco sinal elétrico, que provavelmente é usado com a finalidade de ajudar na navegação. O sinal elétrico possibilitaria que Braud quantificasse com precisão a direção do peixe. Eletrodos presos na lateral de um pequeno tanque captariam a atividade elétrica das emissões do peixe e forneceriam um imediato feedback na tela de um osciloscópio. A questão era se as pessoas conseguiriam modificar a direção em que o peixe estava nadando. O gerbo da Mongólia era outro bom candidato, porque ele gosta de correr na roda de atividade. Isso também daria a Braud algo que ele poderia medir. Poderia quantificar a velocidade de um gerbo durante a corrida e depois verificar se a intenção humana seria capaz de fazer com que ele corresse mais rápido. Braud queria testar os efeitos da intenção sobre as células humanas, de preferência as do sistema imunológico, pois, se um agente externo fosse capaz de influenciar o sistema imunológico, as perspectivas de cura eram imensas. No entanto, isso representava um desafio grande demais para seu laboratório. O sistema imunológico era uma entidade tão complexa que em qualquer pesquisa da intenção humana seria quase impossível quantificar o que havia mudado e quem era o responsável pela mudança. Um candidato bem melhor eram os glóbulos vermelhos do sangue, as células chamadas eritrócitos ou hemácias. Quando as hemácias são colocadas em uma solução com os mesmos níveis salinos, sal, do plasma sanguíneo, suas membranas permanecem intactas e sobrevivem durante um longo tempo. Se acrescentarmos sal de mais ou de menos à solução, as membranas das hemácias se enfraquecem e por fim arrebentam, fazendo com que a hemoglobina da célula se derrame na solução, um processo chamado hemólise. O controle da velocidade do processo frequentemente é uma questão de variar a quantidade de sal na solução. Como esta se torna mais transparente, à medida que a hemólise continua, também podemos quantificar a velocidade do processo medindo a quantidade de luz transmitida através da solução com um dispositivo chamado espectrofotômetro. Esse era outro sistema fácil de medir. Braud decidiu recrutar alguns voluntários, colocá-los em uma sala distante e analisar se eles conseguiriam proteger essas células e impedir que elas se rompessem, reduzindo a velocidade da hemólise depois de uma quantidade fatal de sal ter sido adicionada ao tubo de ensaio. Todas essas experiências foram bem-sucedidas. Os voluntários de Braud conseguiram mudar a direção dos peixes, acelerar os gerbos e proteger as hemácias em um grau significativo. Braud estava pronto para passar a lidar com seres humanos, mas precisava de um método que isolasse os efeitos físicos. O dispositivo perfeito para isso, como qualquer agente de polícia sabe, é aquele que mede a atividade eletrodérmica, EDA. Nos testes para detectar mentiras, a máquina capta qualquer aumento na condutividade elétrica da pele, que é causado pela intensificação da atividade das glândulas sudoríparas, que por sua vez são governadas pelo sistema nervoso simpático. Assim, como os médicos conseguem medir a atividade elétrica do coração e do cérebro com os aparelhos de eletrocardiograma, ECG, e eletroencefalograma, EEG, respectivamente, o detector de mentiras também pode registrar o aumento da atividade eletrodérmica. Leituras de EDA mais elevadas mostram que o sistema nervoso simpático, que governa os estados emocionais, está trabalhando em excesso. Isso indicaria estresse, emoção ou variações de humor. Qualquer tipo de excitação intensificada,
algo que é mais provável acontecer quando alguém está mentindo. Essas respostas são com frequência chamadas reações de luta ou fuga. Elas surgem e se tornam mais pronunciadas quando enfrentamos algo perigoso ou perturbador. O coração dispara, as pupilas se dilatam, a pele tende a ficar mais suada e o sangue escoa das extremidades e se dirige para os lugares do corpo onde é mais necessário. Fazer essas leituras pode nos oferecer uma medida da reação inconsciente, quando o sistema nervoso simpático está estressado antes mesmo que a pessoa que está sendo testada tenha consciência do fato. De maneira análoga, baixos níveis de EDA indicariam pouco estresse e um estado de calma, que é o estado natural das pessoas quando dizem a verdade. Braud iniciou a experimentação em humanos, com o que se tornaria uma de suas pesquisas características: o efeito de sermos observados fixamente por alguém. Os pesquisadores da natureza da consciência apreciam particularmente o fenômeno, porque ele é uma experiência extrasensorial relativamente fácil de ser realizada. No caso da transmissão de pensamentos, muitas variáveis precisam ser consideradas quando se está tentando determinar se a reação do receptor é compatível com os pensamentos do emissor. No caso do olhar fixo, o receptor sente ou não o olhar, e o mais perto que podemos chegar da redução de sentimentos subjetivos a uma simples múltipla escolha binária de uma máquina R e G. Nas mãos de Braud, olhar fixamente para alguém e ser o objeto desse olhar tornou-se o estado da arte, o paraíso de um espreitador. Os participantes eram colocados em uma sala e conectados a eletrodos palmares de cloreto de prata, a um amplificador de resistência da pele e a um computador. O único equipamento adicional na sala era uma filmadora de vídeo VM2250 Hitachi colorida, que seria o implemento da espreita. Essa pequena câmera de vídeo era então conectada a uma TV de 19 polegadas em outra sala, a 2 corredores e 4 portas de distância, o que possibilitaria que a pessoa que estivesse olhando observasse tranquilamente a outra sem a possibilidade de que ocorresse qualquer forma de sugestão sensorial. O puro acaso, alcançado por um habilidoso cálculo matemático, um algoritmo aleatório de computador, administrava o roteiro do observador. Sempre que o roteiro determinava, a pessoa olhava com atenção para a outra no monitor e tentava chamar a atenção dela. Nesse ínterim, na outra sala, a pessoa que estava sendo observada, relaxada em uma poltrona reclinável, fora instruída a pensar em tudo menos na possibilidade de estar ou não sendo observada. Braud realizou essa experiência 16 vezes. Na maioria dos casos, as pessoas que estavam sendo observadas exibiram uma atividade eletrodérmica significativamente mais intensa durante as sessões em que foram de fato observadas, 59% contra os esperados 50%, embora não estivessem conscientes do que estava acontecendo. Com o segundo grupo de participantes, Braud decidiu tentar algo diferente. Ele fez com que todos se conhecessem antes da experiência. Pediu-lhes que executassem uma série de exercícios que envolviam fitar os olhos de todos os demais e olhar atentamente uns para os outros enquanto conversavam. A ideia era reduzir qualquer mal-estar proveniente do fato de estarem sendo observados e também fazer com que travassem conhecimento entre eles. Quando esse grupo foi submetido à experiência, obtiveram resultados opostos aos dos testes anteriores. Os participantes estavam em seu estado mais calmo precisamente quando eram observados. A semelhança da Síndrome de Estocolmo,
um distúrbio psicológico em que os prisioneiros começam a amar os seus carcereiros. As pessoas que estavam sendo observadas começaram a adorar ser observadas. De certa maneira, elas haviam se tornado viciadas nisso. Ficavam mais relaxadas quando estavam sendo observadas, mesmo à distância, e sentiam falta quando ninguém ficava olhando para elas. Baseado nessas últimas experiências, Brad ficou ainda mais convencido de que as pessoas possuíam meios de se comunicar e reagir à atenção remota, mesmo quando não tinham consciência dela. Assim como as pessoas que receberam os choques elétricos de Charles Start, o participante que era observado não estava consciente de nada disso. A percepção ocorria apenas em um profundo nível subliminar. Grande parte desta pesquisa inspirou uma importante consideração: o grau em que a necessidade determina o tamanho do efeito. Tornou-se óbvio para Braud que os sistemas aleatórios ou aqueles com elevado potencial de influência poderiam ser afetados pela intenção humana, mas o efeito era maior se o sistema precisasse mudar. Se era possível acalmar uma pessoa, seria o efeito mais exagerado em alguém que precisasse ser acalmado? Alguém, digamos, com uma abundante energia nervosa. Em outras palavras, a necessidade conferiria à pessoa um acesso maior aos efeitos do campo? Os indivíduos mais organizados sob o aspecto biológico seriam mais competentes para ter acesso a essas informações e levá-las à atenção de outras pessoas?